Hoje, 14 de abril de 2021, nós vamos fazer o estudo do Evangelho, capítulo 6, item 4, e a leitura também do Livro da Esperança, item 14, Cristãos sem Cristo. O capítulo 6, item 4, se vocês estão aí com o Evangelho também, é o capítulo que fala do Cristo Consolador. E nesse momento que nós estamos vivendo, nada melhor do que estarmos com esse Cristo Consolador dentro dos nossos corações, mas, assim, bem ativo mesmo, sabe? Não apenas estar, mas a gente sentir a presença dele viva na nossa alma, né? Nos nossos momentos em que muitas vezes nos sentimos assim tão abatidos, nos momentos em que muitas vezes nos sentimos tão às vezes achamos que estamos tão sozinhos e nós não estamos, né? Então, esse item, o item a ser estudado do Cristo Consolador, que está no Consolador Prometido, e é o item 4, mas eu vou ler o item 3 para a gente até contextualizar. Tá? E diz assim o Consolador Prometido no item 3. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aí a gente para refletir, né, sobre essa promessa do Cristo que se cumpriu e está se cumprindo, o Consolador prometido. Ele era o nosso Consolador, mas só que muitas coisas nós não conseguimos captar, entender. E aí ele pede ao Pai que ele iria pedir ao Pai e o Pai mandaria um novo Consolador. E aí, o que o Kardec faz o estudo dessa passagem? Ele diz assim: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. E a verdade é que a gente olha, né, dentro do Evangelho de Jesus, todas aquelas mensagens que vieram para nós, algumas através de parábolas, os ensinamentos do Mestre, né, o Sermão da Montanha, quantas palavras, quanta coisa maravilhosa que ali está, quando a gente vai ao Novo Testamento, quando a gente vai nos apóstolos, né? Mateus, João, Lucas, né? Marcos, e as mensagens que traz, e cada um tem uma característica, o quanto de consolo que ali está, mas que muitos de nós, não, à época, não conseguimos entender, né? E algumas coisas o próprio mestre diz que não teria como ele falar, porque a gente não conseguiria captar, né? E aí a gente para e pensa assim, é interessante, aqueles ensinamentos de Jesus, a época de Jesus, né? Será que era apenas para aquela época? Hoje a gente sente que vai nessa nossa época, porque através da doutrina espírita, quando a doutrina espírita foi codificada, quando ela foi trazida pelos espíritos, a partir de 1857, nós começamos a entender muitas das coisas que estavam como que veladas.
começamos a entender, através da doutrina espírita, as parábolas, não é? O cotidiano que Jesus trazia, aquele ensinamento dele, que ele tirava daqueles momentos que ele estava com os apóstolos, né? E é isso que Kardec vai nos colocando. Aí ele diz assim: se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E aí a gente vê que muitas das coisas que o Cristo disse, foi durante um tempo, né, principalmente na Idade Média, muitas coisas deturpadas, muitas coisas mudadas, modificadas, muitas coisas colocadas ao bel prazer, né? E às vezes quando a gente vê algumas traduções até da própria Bíblia, né, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, algumas coisas que são usadas de acordo com, né, de acordo com a religião que seja ela evangélica ou católica, a gente percebe. Eu até me lembro que a minha irmã quando ela tá fazendo esse estudo no sábado, ela até recomendou que muitos de nós adquirissem as Bíblias, mas pela Igreja Católica, né, traduções católicas, né, porque algumas evangélicas elas desviam de certo ponto, né, para certo ponto. Eu me lembro uma vez assistindo alguém me mandou um vídeo há muito tempo de um padre católico lá da Canção Nova, né? E ele estava com uma Bíblia, que eu agora também não me lembro de que tradutora era, e que a Bíblia, ele lendo, ele lia o seguinte: não ande com os espíritas. Está escrito na Bíblia. Olha só, como pode estar escrito na Bíblia, não ande com os espíritas? É muito estranho, né? Mas é de acordo com a tradução. Cada um faz a tradução à sua maneira, né? Não, aí ele falando, e aí eu falei assim, mas onde é que está escrito isso na Bíblia, gente? Se nem a época a palavra foi cunhada por Allan Kardec, como é que pode estar na Bíblia, no Novo Testamento? Não ande com os espíritas, né? Tá bom que a gente tem alguns espíritas que a gente é meio fofoqueiro, né? Mas por isso não vai andar com a gente? Por exemplo, né? Agora eu me vacinei, sou vacinada. Virei jacaré, ninguém vai querer mais andar comigo, né? Não pode, não pode, né? Quer dizer, então, aí a gente observa muitas coisas, as colocações, né? No âmbito espírita, ou então algumas outras colocações que diz que o Cristo falou, mas que nem falou. Por isso que a gente está começando a ter uma grande oportunidade, e eu reforço isso. Vamos quem não tiver a Bíblia, né, adquira uma Bíblia e mexa nela, porque tem muitas coisas bonitas. O Antigo Testamento tem, lógico, tem muito simbolismo, mas a gente observa, a gente estudando às sextas-feiras a história do povo hebreu, gente, quanta riqueza que tem, que eu particularmente não imaginava que tivesse. Tantas histórias, a história de Daniel, eu gosto de Daniel. E segundo, não sei, acho que é ele sim. Segundo, me parece, uma reencarnação de Daniel veio como João, o evangelista, e me parece que depois de João Evangelista, como Francisco de Assis. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, a gente vê a riqueza que tem ali. Tem o simbolismo? Tem, claro que tem, né? Mas aí a gente vai mexendo. O espírita tem que, sim, tem que conhecer a Bíblia. Não é conhecer a Bíblia, mas conhecer, saber onde está isso, o que é isso, o que é aquilo. Eu, particularmente, hoje, após quase 30 e tantos anos dentro da doutrina espírita, ultimamente, que eu falo de um tempo para cá mesmo, de um tempo, não vou botar anos não, porque eu vou estar mentindo. De um tempo para cá, eu comecei a mexer com a Bíblia.
Aí eu comecei a entender algumas coisas, porque até então não tinha aquela coisa assim, vamos hoje trabalhar com a Bíblia, vamos hoje ler a Bíblia, olha essa passagem assim. Então, no estudo de grupo que eu tinha lá na casa, quando a gente estava em presencial, eu tenho um amigo, ele foi durante 30 anos, ele foi a família, acho que ele foi evangélico, né? E ele tem um entendimento da Bíblia, e hoje ele é espírita, já faz mais tempo agora, né? Faz um tempo, e ele, quando ele fala de Isaías, é algo assim maravilhoso. Aí tem uma passagem de Isaías que parece que Deus, né? Deus quer mandar alguém a algum lugar. Isaías fala assim: Senhor, eis-me aqui, mande a mim. Olha aqui, né, Inês? Lembra do Lande, né? Que é muito lindo, gente. Senhor, eis-me aqui, mande a mim. Eu nunca mais esqueci, eu acho que até Isaías 40 e alguma coisa. Não lembro, né? Pode falar, Inês, se você lembrar alguma coisa, pode falar, amiga. 41. 41. Porque acho que é o seu bem, né? Seu marido que falava sempre, não é isso? Dessa passagem, né? Então, olha só que lindo. Mande a mim, né? Eu falo eis-me aqui, mas o mande a mim ainda acho que eu não estou falando, não. Porque o mande a mim, aí eu paro, eu penso, falei, gente, vai que ele manda. E aí? Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir aquilo que realmente eu falo. E às vezes nas minhas preces, eu falo assim, ai meu Deus, tem tanta coisa que eu sei que eu tenho que aprender, tenho que fazer, né? Mas eu tenho que começar a mudar o discurso das minhas preces, sabe? Eu tenho que começar a falar assim, Senhor, tem algumas coisas que eu tenho que fazer, se o Senhor quiser, mande a mim. Mas eu digo se ele quiser, porque vai que ele não quer, né? Ele vai e fala assim, não, você ainda não está preparada para isso, não. Mas a gente tem que ter força, né? Aí, continuando, o espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. E é verdade. 1857, naquela época, o materialismo estava assim, estava espalhando. Aí a gente vê, a doutrina espírita, ela veio no momento exato. Se ela viesse antes de algumas descobertas, até da própria ciência, ela teria abortado. A evolução, algumas coisas da ciência. Se ela viesse depois, ninguém daria importância. Então, ela veio no momento exato que ela tinha que vir, né? Ele continua Kardec dizendo, preside ao seu advento o espírito de verdade. Que o espírito de verdade, alguns dizem que é um grupo de altíssimo conhecimento, vamos dizer assim. Outros colocam Jesus, o próprio Jesus, né? Orientando tudo isso daí, e acreditamos que, com certeza, podemos dizer, é o próprio mestre que traz, é o próprio mestre que traz a mensagem. Alguém pode falar assim, mas uma daquelas meninas ia receber a mensagem direto de Jesus? E quem disse? A gente não sabe. Ou quem intermediou? É uma coisa que, evidentemente, veio em nome do Cristo, né? A mensagem, a gente não sabe que muitas vezes, quando o doutor Bezerra de Menezes não pode estar em alguns locais, vão espíritos da mesma, vamos dizer, categoria que a dele, da mesma vibração que a dele, né? Então, como fala aqui, ele chama os homens à observância da lei. E é verdade, porque quando Jesus veio, ele veio porque a lei que foi trazida, né, a primeira, os 10 mandamentos, e algumas leis civis que Moisés colocou, porque era um povo difícil, o povinho danado, né, rebelde, adoradores, né? E eu acho que não mudou muita coisa para hoje em dia, não. Tem muita
gente. Estou apontando por você por quê, Ana Brita? Você ainda é rebelde? É? Não, mas nada, mas a gente vai melhorar, a gente está melhor. Mas, Não, eu estou falando que éramos nós que estávamos lá. ah, Nós. eu não, eu era um anjo tutelar, com certeza. Eu gostei de Daniel. É, Daniel. Eu também, Eu não também. sabia que Daniel era João. João é um doce, né? E Tanto é, João, e um doce. foi isso que eu li alguma coisa. E Francisco de Assis. Olha que maravilha, né? Quem são esses espíritos que vêm vindo, que vieram e estão junto a esse planeta, cuidando desse planeta? Por isso que quando algumas pessoas falam, mas olha, esse mundo não tem mais jeito. Que isso? O governador do planeta é Jesus. Quem imagina que esse mundo não tem mais jeito? Claro que ele tem jeito, sim. Todos temos jeito, né? Aí diz, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E é verdade, né? Porque a época, até me lembro que foi a Rosa que falou uma vez, que aqueles grandes conhecedores não mexeram nas parábolas porque eles achavam que as parábolas eram simplórias demais e não tinha nada de informação ali. E por isso que muitos dos ensinamentos do mestre foram desviados, mas as parábolas, que eram também ensinamento dele, ali estava embutida muitas verdades, muitos esclarecimentos, né? Muita iluminação. Mas como acharam assim, imagina, parábola da rede, parábola da candeia, isso é historinha, não, isso daí não vai fazer diferença, não. Vamos mexer nas outras coisas que ele falou, né? Enquanto, na verdade, essas parábolas trazem para nós algo assim maravilhoso. E hoje em dia é muito interessante que a psicologia está em livros usando até as parábolas numa visão psicológica. Olha só que interessante, né? Quer dizer, então, para nós vermos como ela é importante, como os ensinamentos do mestre eram importantes. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. E é isso. O Espiritismo vem exatamente para abrir os olhos e os ouvidos, né? Porque nele, no Espiritismo, não tem figuras nem alegorias. Ontem eu estava estudando com um grupo sobre a questão do anjo da guarda. Gente, eu não sei se você. É que eu esqueci qual é a questão, acho que é 400 e alguma coisa. Que coisa mais maravilhosa! É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, e quem responde é São Luís e Santo Agostinho, sobre o anjo da guarda. E o que é mais engraçado, que ultimamente eu tenho pensado muito sobre essa questão do anjo da guarda, e eu tenho pensado que eu não tenho dado, vamos dizer assim, a devida importância que eu preciso dar ao meu anjo da guarda. Conversar mais com o meu anjo da guarda, ouvir mais o meu anjo da guarda. Depois eu vou ver qual é a questão, eu vou colocar no grupo. É 400 e alguma coisa, que eu estou com livro. Estou com um livro aqui. Só um pouquinho. Vamos ver aqui, até para que a gente, até para ilustrar o que ele fala. Está aqui, é 495 do Livro dos Espíritos, é a pergunta, eu não vou ler a resposta porque ela é longa, tá? O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? E essa pergunta ela é muito interessante porque vem até completar o que Kardec coloca aqui quando ele diz assim que o espiritismo vem abrir os olhos
os ouvidos, porquanto fala sem figura nem alegorias. Quem lê essa questão, 495, né, que é do Espírito Santo Agostinho e São Luís, e depois tem um comentário de Kardec, né, vai ver isso, não tem alegoria. Então, tá assim, uma informação muito clara, muito clara. Tem um pedacinho aqui que eu achei, assim, eu acho que até no final, eu acho que ele diz assim: cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando os seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis, então, mais fortes e mais felizes. Olha que coisa mais maravilhosa, o conselho que Santo Agostinho e São Luís nos dá. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas, permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis, então, mais fortes e mais felizes. E aí a gente para e pensa assim, por que tantas vezes eu não aciono o meu anjo da guarda? Às vezes a gente passa com cada situação e a gente se desespera e se a gente pudesse fazer assim um instantezinho, um silêncio interior, sabe, voltar para dentro de si mesmo, conversar com o anjo da guarda, mas ouvir. Ela falou, mas Rosângela, ele responde. Se ele responde algumas vezes, ou diretamente, ou através de alguém que manda uma mensagem. Às vezes é assim, é o nosso anjo da guarda falando, olha, tenha confiança em si mesmo, como eu abri ontem na página 103 do Minutos de Sabedoria. Pastorino falando, né, que não está aqui também o livro, confie em si mesmo. Olha, eu falei, nossa, mãe do céu, meu anjo da guarda hoje está danado, hoje ele está com vontade que eu fique firme e forte, sabe? Aí começa assim, confie em si mesmo. Nossa, eu parei e falei assim, gente, que coisa mais maravilhosa, né? E aí você vai, porque eu faço sempre o evangelho de manhã e de noite. Então, quando eu acordo de manhã, eu leitura do evangelho, do livro, e quando eu vou dormir à noite é a mesma coisa, né? Então, quantas coisas esse anjo da guarda nos traz, nos informa. E é isso que aqui está nos dizendo, né? E ele continua assim: vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Qual a doutrina que a gente vai ver realmente, vai tomar contato, né? Por que nós sofremos? O Livro dos Espíritos, esse guia. Por que essas dores? Por que as guerras? Por que as epidemias? Qual a função do meu anjo da guarda? Qual a função do anjo da guarda? O anjo da guarda é um espírito superior. Nós temos os nossos protetores, temos os nossos amigos familiares. O nosso anjo da guarda, ele nos abandona? Não, ele se afasta. Principalmente quando eu falo assim, olha, nem tenta falar comigo porque não vai dar. O que ele vai fazer? Ele vai insistir? Não, ele vai respeitar meu livre-arbítrio. Mas no momento em que eu falo, meu anjo da guarda, por favor, me ajude, ele já está ali. Ele se afastou, mas ele está ali, né? E essa é a orientação que tanto Santo Agostinho quanto São Luís traz para nós nesta resposta primorosa da 495, tá? Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado.
causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, justiças das aflições, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E uma vez eu assisti uma palestra que a palestrante falou o seguinte, que se nós formos analisarmos, os nossos sofrimentos hoje são muito mais de causas atuais do que de causas anteriores. Às vezes, nossos sofrimentos hoje começou nessa própria vida. Talvez em algumas escolhas equivocadas que eu tenha feito, né? Em atitudes que eu tenha tomado e que muitas vezes eu quis prevalecer daquela mesma forma, como se a minha palavra fosse a palavra maior, a palavra última, quando, na verdade, né, nós não somos donos da verdade mesmo. Né? Nós temos, cada um de nós tem parte dessa verdade, mas tem a outra parte da verdade. Aquele que fala assim, essa é a minha verdade, é a verdade absoluta, não tem. Verdade absoluta é Deus. Né? Então, e outra coisa, eu me lembro que quando, acho que é Jesus, ele é questionado por Pilatos sobre a verdade, ele fica calado. Adiantaria dizer alguma coisa àquela pessoa que ali estava? Não adiantaria. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações em que, muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. Mas o silêncio saído de dentro do coração com o mais puro, do mais puro, sabe? E não esquecermos que nós não estamos desamparados em momento algum, em momento nenhum. Temos junto a nós amigos espirituais que nos amam profundamente. Temos junto a nós o nosso anjo guardião. Então, é confiarmos em Deus, confiarmos no nosso anjo guardião, confiarmos em Jesus. E eu acho tão importante falar isso porque eu preciso ouvir isso muito, o tempo inteiro. Né? Continua. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, principalmente quando a gente começa a estudar e quando a gente para e fala assim, puxa vida, será que esses momentos que eu estou passando, será que eu não estou precisando fazer uma reavaliação da minha própria vida, uma reavaliação da minha própria caminhada, né? Como é que eu estou usando realmente o meu pensamento? De que forma eu estou usando o meu pensamento? De que forma eu estou usando a coragem, né? Será que eu estou enfrentando mesmo as dificuldades com coragem, com muita, mas muita fé no coração, que eu não estou sozinho e que as coisas vêm até nós, não para que a gente fique abatido, mas para que a gente busque a força e a fé e a confiança em Deus, porque nada vai acontecer a nós se não for da vontade divina, e nada vai acontecer a nós se não for não se não for, né? Mas se realmente isso vem até nós porque os nossos ombros suportam o peso, porque o fardo é leve, o jugo é suave, e nada vai ser colocado sobre nós acima das nossas forças, né? Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. E é exatamente isso, a gente trabalhar isso em nós, ter a certeza que o Espiritismo nos dá a fé inabalável no futuro. No momento que vamos estudando, vamos tendo essa certeza dentro dos nossos corações, que o que os espíritos nos trazem
nos esclarecem, nos consolam, sabe? Nos chamam muitas vezes, né? Como nessa mensagem na 495, em que quando os espíritos Agostinho e São Luís fala que consultemos, não fiquemos assim envergonhados, não é a palavra que eles usam, eu que estou usando, de questionar os nossos anjos, o nosso anjo da guarda. Ele está ali por isso, para nos amparar, para nos socorrer, para nos auxiliar, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E nós estamos tendo esse privilégio, né? Eu coloco como um privilégio de estarmos numa doutrina que vem exatamente nos dizer, né, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra, por que estamos passando pelas dificuldades que estão se apresentando na nossa vida, o que isso quer dizer, né? E aí a mensagem de Emmanuel é maravilhosa porque ela começa como cristãos sem Cristo. E nada pior do que ser cristão sem o Cristo, né? E ele começa com uma passagem que está em Mateus, capítulo 11, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu acho tão interessante essa passagem, esse verbo aliviar, porque muitas pessoas pensam que o Cristo veio para segurar as nossas, vamos dizer, os nossos fardos, né? Para resolver os nossos problemas, sabe? Né? Quando fala assim, ele morreu por mim na cruz. Não, ele morreu porque os homens botaram, né? Os fariseus resolveram que ele tinha que ir para a cruz. Mas ele tinha que ir para a cruz. Mas ele, na cruz, ele pede a Deus: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele pediu da cruz, como sempre falo, né? Ele não pediu do alto do monte, ele não pediu numa barca, ele pediu quando ele estava crucificado. Quando os homens, muitos de nós que não entendemos, crucificamos. Só que já é época, já é hora de descrucificá-lo. Não tenho que adorá-lo na cruz, eu tenho que adorá-lo em vida, em luz, em força, em coragem. Ver o sofrimento dele? Não, não é. Porque não é isso que ele quer de cada um de nós. Ele quer que cada um de nós olhe, sinta-o em força, em luz, em esperança dentro dos nossos corações. E aí, o capítulo 6, o item 4, que está destacado, que diz assim: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. E aí Emmanuel começa dizendo o seguinte: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes, porque muitas vezes reverenciamos o Divino Mestre, mas menosprezamos na pessoa dos nossos semelhantes. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas ao próximo só se o próximo for muito próximo de mim. Se for aquele próximo que eu não gosto, eu não amo, né? Perdão. Guarda-lhe as memórias em
flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Porque muitas vezes a gente guarda esse mestre em nosso coração, mas só para nós. E às vezes alguém precisa do nosso carinho, da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso entendimento, e nós não temos tempo. Não, não, não. Não posso, não isso. Aí é um contrassenso, né? Como, eu amo a Deus que eu não vejo, vamos botar assim, e ao próximo que eu vejo, eu não consigo amar. Como é que posso? Como é que eu posso amar a Deus se eu não consigo amar o próximo? Né? Eu amo a Deus, mas o próximo vai depender de quem é esse próximo, né? Se o meu próximo é aquele que está lá em Bangu 1, 2, ou 3, ou 4, ou sei lá o quê, né? Não, nem pensar, né? Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Às vezes, né, eu quero amar, eu amo Jesus, aquela toda, tudo que ele construiu, tudo que ele falou, tudo que ele disse, mas aquele meu irmão que está em sofrimento, fez alguma coisa, não ia sofrer de graça. Né? Geralmente, né? Algumas vezes às vezes pode ser até que a gente não verbalize, mas ainda está aqui. Tenho certeza, deve ter feito alguma coisa para estar passando essa situação. E olha, eu já falei muito isso. E de vez em quando, se deixar, eu tenho que travar a língua, porque aí a gente, né, é como se fosse um superpoder. Também, né? A gente às vezes não fala conosco mesmo. Eu aposto que eu joguei pedra na cruz. Tá bom, joguei pedra na cruz, mas está na hora de eu parar de falar sempre que eu joguei pedra na cruz e começar a pegar essas pedras e fazer outra coisa, fazer outra obra, ajudar. De repente, eu pego todas essas pedras que sirva de uma base, de uma casa que eu falo, uma casa assim de coisas boas que precisa ser feito. Precisam ser feitas, né? Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, né? Imaginemos o semblante do Cristo aureolado de amor. Ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz. Mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Aqui me faz lembrar de uma história, eu não sei em que livro está, não sei se é Boa Nova ou se é algum livro de Hilário Silva, diz que, acho que era um dos apóstolos, alguma coisa assim, que queria, porque queria encontrar um mestre, queria, e aí ele vai, quando ele desencarna, ele chega lá no reino dos céus, e de longe ele vê que vem uma imagem maravilhosa de uma luz intensa, aí ele estende os braços, Jesus passa direto, aí ele vira e fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou esperando o Senhor, há tanto tempo que eu estou lhe esperando, tal. E Jesus vira para ele e fala assim: eu preciso ir à terra, há muitos irmãos sofredores. E aí conta que um desses apóstolos, que eu não me lembro quem é, se é Pedro, não lembro, né? Aí ele: se você quiser, venha comigo. E ele queria ficar perto de Jesus, acompanha-o, né? A terra, aí ele vai, cuida de um, cuida de outro, e de repente diz que alguém bate a porta, né, de um local que eles estão, ele está, Jesus em espírito, né? E acho que é Pedro. E aí Jesus vira e fala assim: Pedro, estão lhe chamando lá fora.
E aí Pedro sai. Quando ele olha, Pedro observa que é um dos soldados que, como ele estava demorando a morrer, ele deu uma pedrada na cabeça de Pedro, e Pedro desencarna. E naquele momento, Pedro olha e fica olhando, né, e vê que o guarda está com um filho no colo. Eu acho que estava até numa das igrejas, alguma coisa assim, e que um dos guardas fala assim: ó, Pedro, salva o meu filho. Acho que é Pedro mesmo, salva o meu filho. O filho estava muito enfermo. E aí Pedro olha, né, porque Pedro reconheceu quem era, né, e o guarda ele tinha se convertido, tal, né, e Pedro vai, coloca as mãos sobre a cabeça da criança e de repente a criança começa a melhorar. E aí o guarda cai de joelhos, né, sabendo, sentindo dentro dele que Pedro tinha curado aquela criança. E me parece que Jesus fala alguma coisa a Pedro, fala assim: eu sabia que você ia fazer isso, né? Quer dizer, olha que coisa mais maravilhosa. Quer dizer, então, às vezes, a gente, ao falar com uma pessoa que esteja necessitada, a gente pode estar falando com o próprio mestre, que está nos encaminhando para aquela pessoa, está nos encaminhando para ela, para que a gente fale uma palavra de conforto, que a gente deixe uma mensagem de amor, sabe? Que a gente diga para a pessoa: olha, confia, tenha fé no seu coração, tenha serenidade, tudo vai dar certo. E tudo está dando certo. Às vezes a gente não está tendo olhos de ver, mas está dando certo, né? Continua ele: proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, acerenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. E nesse momento que nós vivemos de muito sofrimento, muita dor, tem tantas pessoas desanimadas, tem tantas pessoas, não apenas enfermas pela própria Covid, mas muitas pessoas enfermas da própria alma, algumas pessoas assim que estão tão angustiadas, parece que estão sem sentido. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que virar aí, sabe? Usar o nosso verbo de amor e falar: olha, eu estou aqui, eu posso não estar ao seu lado, mas eu estou perto de você. Eu estou orando por você. Ou se eu estou ao seu lado, eu vou na sua casa, a gente conversa, ou então liga para mim, ou eu ligo para a pessoa. Tantas coisas, porque a questão mental, né? Eu estava vendo, alguém me passou até um vídeo essa semana, nossa, até parece que a gente está no fim de semana, ontem, né? Ontem, antes de ontem que passou, em que um médico ele falou assim que tem muita gente sofrendo muito mais das questões mentais do que da própria enfermidade da Covid. Desânimo, angústia, tristeza, solidão, né? E aí a gente para e fala assim: o que eu posso fazer? Eu estou buscando sempre usar, né? Não que às vezes não tenho meus tititi, porque eu tenho. Ontem mesmo eu tive um tititi comigo, né? Ah, chorei, aquela coisa toda, mas aí eu acordei bem porque eu ia me vacinar, né? Aí eu estou bem, graças a Deus, sabe? Mas orar, fazer oração, a prece. No domingo eu estava assim, eu falei assim: ai, acho que hoje eu não vou ler nada não, vou ver um filme. Aí quando eu botei no Netflix, quando eu vi um filme lá, um filme tão baixo astral, eu falei: ah, não vou ver esse filme não. Aí peguei um filme brasileiro, Cabra da Pestes. Gente, eu ria a tarde toda, sozinha. A cachorra de vez em quando olhava para mim e falava: coitada, tadinha da minha dona.
Eu dava gargalhada com aquele Matheus Nattergalli, não sei nem falar o nome dele direito. E outro, Bruce Williams, né? Ele faz sempre o papel de Bruce Williams, não sei o que, do Ceará, alguma coisa assim. Então, às vezes, quando a gente vai colocando algumas alegrias, algumas coisas boas dentro da gente, provavelmente isso pode até gerar um auxílio a alguém que possa estar até assim muito muito para baixo. Eu tenho uma amiga que ela sempre manda para mim, às vezes quando ela manda o bonequinho com uma lágrimazinha, aí eu já sei que ela está. Aí eu falo, ó, não está em depressão, porque ela sempre fala que está entrando na depressão. Eu falei, não está em depressão, você está entristecida, mas não está. Tenha fé, tenha coragem. É assim, tem horas que a gente tá bem, tem horas que a gente não está bem, e isso vai passando, isso vai passar, né? Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. É o que eu falei anteriormente, né? Então, a gente grava esses ensinamentos inesquecíveis, mas a gente trabalha para ser exemplo, né? Esse é o nosso caminho, sabe? Tem horas, hoje mesmo eu estava falando com a minha terapeuta, né, que eu tenho um atendimento, eu estava falando para ela, gente, eu falei para ela, mas tem horas assim que eu começo a pensar umas coisas que não tem nada a ver, eu sei que vai me entristecer. Aí ela virou para mim e falou assim, Rosângela, isso é normal acontecer, tenha misericórdia por você. Por que você acha que você tem que ficar bem o tempo inteiro? Para quê? Se você sabe que você está num processo. Todos nós estamos no processo. Olha, ela não é espírita, ela é metodista. Eu amo de coração, sabe? E é verdade, nós estamos no processo. Às vezes eu quero estar, mas puxa, mas eu leio, eu estudo, eu isso, aquilo. Aí quando eu vejo, daqui a pouco eu estou pensando no Fábio, mas eu estou pensando nele quando ele estava internado, quando ele estava passando mal, quando ele estava quase morrendo, não sei o quê. Não! Ela falou, tudo bem, se você pensa assim, pensa, deixa vir o pensamento, daqui a pouco ele vai embora. Né? Quer dizer, a força que nós temos dentro de nós é essa força que a gente tem que usar. Eu achei tão bacana quando ela falou assim, tenha misericórdia por você. Por que não? Por que não ter essa misericórdia? Né? Aí continua, dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor, que nasce da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Eu acho essa frase de Emmanuel aqui muito profunda e para nossa reflexão. O quanto temos sido cristãos sem Cristo, sem Cristo. Aí, às vezes eu falo, não, eu sou cristã, sou tal, mas aonde fica o Cristo na minha vida? Aonde eu tenho colocado? Eu tenho deixado do lado de fora do meu coração? Eu até as contei, não sei se foi com vocês ou com outro grupo, não lembro, de uma pintura que tem Jesus à porta, numa porta, e a pessoa observa que a porta não tem maçaneta por fora. E aí quem fez o quadro falou, mas o Cristo não abre a porta. Somos nós que temos que abrir a porta para o Cristo entrar na nossa casa, no nosso coração. Né? E eu achei, achei um simbolismo interessante, né? Realmente, ele bate. Agora, eu tenho que fazer o movimento para abrir essa porta, para abrir o meu coração, para dizer, Senhor, eu estou hoje precisando muito do seu amor, muito do seu olhar,
muito da sua generosidade, né? E é o que Emmanuel coloca. Durante muitas reencarnações, fomos esses cristãos sem Cristo. E hoje? Será que eu preciso levar mais uma vez esta reencarnação sendo uma cristã sem Cristo? Ou Cristo precisa ter um lugar na minha vida, um lugar de destaque, né? Um lugar em que eu abro meu coração e diga a Ele: Senhor, entre, por favor. E a gente sabe que quando a gente faz o Evangelho no nosso lar, nós estamos abrindo a nossa casa para o nosso Cristo amado, para que Ele entre e lá permaneça conosco, em pensamento, sabe? Com toda a energia de amor que possamos receber dele e recebemos todos os dias da nossa vida. Conquistadores, não pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendesse ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Nós fomos esses, né? Fomos esses guerreiros, fomos esses piratas, conquistadores, né? E hoje estamos em outra caminhada, né? Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. E a caridade, ela vai sempre passar, ela tem que passar por nós também. A caridade para conosco, a caridade para com as nossas imperfeições, a caridade, nós temos a caridade com a nossa ainda falta de fé, mas também entendermos que, embora estejamos num processo, né, e como cristãos e espíritas, já começando a ter o conhecimento desta doutrina que nos liberta, né, nós tenhamos muita força, muita coragem, muito amor no coração, sabe? Eu aproveitando até o que a minha amiga falou para mim, ela falou outra coisa que eu não sei se está aqui, né? Que eu até perguntei para ela de novo. Deixa eu ver se está aqui, se ela me respondeu. Não, ela ainda não me respondeu, não. Mas depois, qualquer coisa eu coloco no grupo, né? Como ela fala, misericórdia. A gente também tem misericórdia pela gente. A gente saber que a gente ainda está... Não é que a gente está em passos lentos, não. A gente está uns passos. Não correndo, porque também não vai adiantar, mas dando um passo por dia, um passo a cada dia. E com a certeza que se nesse dia o meu passo não foi tão seguro, eu preciso ter a certeza que amanhã ele vai ser. Depois da manhã ele vai ser. E se tiver algum dia em que eu acho que eu não tenho forças para caminhar, eu não desanime. E eu saiba que esse Cristo amado está junto a nós.
esse caminho, verdade e vida. Aí cabe a cada um de nós olharmos dentro de nós com amor, com carinho, olharmos em torno de nós e vermos aqueles que às vezes precisam do nosso auxílio, do nosso ouvido, das nossas mãos, né? E seguirmos. E termos o que diz aqui no final, né, do Cristo Consolador, né, quando ele diz: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das causas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. São 3 perguntas, são 3 questionamentos que eu tenho que ter dentro do coração. E eu vou saber, e eu vou ter essas respostas. Chegamos no nosso final. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Se colocar, por favor, quem quiser, fique à vontade, tá? O que está no seu coração, o que está passando, por favor. Eu estava lendo esse capítulo, né? Às vezes eu tenho dificuldade de compreensão, como eu falei muitas vezes. Então eu estava lendo e pensando o que é um cristão sem Cristo. Na maioria das vezes a gente diz assim: eu conheço Jesus, eu sou cristão, né? Porque eu acredito em Jesus, então eu sou cristão. Eu entendi diferente, eu entendi que ser cristão é você fazer as coisas que você deve fazer que Jesus te aconselha. Não é? Como ele fala aqui sobre caridade, né? Aqui no finalzinho, quando ele fala a escola da caridade, que ele ensina sempre amor, a caridade. Então, ser cristão não é só dizer, rezar, agradecer, lógico, rezar, agradecer, pedir, isso a gente faz sempre. A gente está sempre pedindo, está sempre agradecendo. Mas ser cristão com os nossos irmãos, que é o que ele diz aqui. Fazermos pelos nossos irmãos o que eles precisam, sem estar se vangloriando, isso é o cristianismo. O cristianismo é isso, é o que eu acho, tá? Ser cristão é isso. Não é só ser cristão da boca para fora. Ser cristão é se pôr ao trabalho, ao caminho, fazer, efetuar, ajudar. Quem precisa, está precisando de uma palavra, seja lá do que for, né? Qualquer auxílio que você possa dar a uma pessoa que precisa, isso é ser cristão. Agora, bater no peito e dizer, eu sou cristão, Cristo é ação. Cristo não é só falar, Cristo é ação. Então, a gente tem que se pôr em ação o tempo todo para poder se dizer cristão. É só o que eu acho, tá bom? Tá certíssimo, é por aí mesmo, né? Alguém mais gostaria de se colocar? Oi, Carmen, fala. Eu gosto muito dessa frase aqui de Jesus que está em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Nossa, isso cala muito fundo para mim, porque a gente sobrecarrega o nosso pacotinho. Aqui a gente veio resolver aqui. Sobrecarregados. Como é que a gente sobrecarrega aquilo que a gente tem que resolver aqui? Com as nossas angústias, a gente carrega, se bota mais coisa acima. Além. Então, a gente coloca mais peso do que a gente precisa levar. Nossa, essa frase, toda vez que eu vejo, ela me coloca diante daquilo que eu exagero, que eu sobrecarrego, que eu coloco além. E a gente coloca além. Estou falando de mim, assim, não sei se alguém sobrecarrega, mas a gente sobrecarrega com a nossa falta de fé, com a nossa falta de caridade, com esse texto maravilhoso aí,
nos mostrou as diversas formas que a gente pode ajudar ao próximo. E é uma sobrecarga para a gente, porque a gente sabe o que precisa fazer. Nós não estamos mais na ilusão do que tem que fazer. Não, a gente já sabe. Nesse momento, ninguém está iludido daquilo que precisa fazer. Nós sabemos exatamente, porque quando a gente deixa de fazer aquilo que o Cristo espera de nós, sabe? Dá dor de cabeça, incomoda, dá dor no corpo, dá dor em tudo quanto é lugar, porque a gente já sabe. Não está mais na época de ilusão, sabe? De estar vagando sem saber o rumo, como fala aqui, sem saber onde vai, para que veio, a gente sabe. Nós estamos aqui, nesse momento, abertos, abrimos a porta do nosso coração para receber tudo isso, é porque a gente sabe por que a gente precisa. Então, essa frase, para mim, toda vez que chega, caraca, eu tenho que ouvir de novo. É isso. Maravilhoso estudo. Tá? Então, sei lá, eu estou sentindo uma tranquilidade, uma paz incrível que esse texto e o Evangelho trouxe para a gente. Nossa Senhora, é só gratidão mesmo. E botar o pé e arregaçar a manga. Não adianta só a gente agradecer, não, como alguém falou, acho que foi mesmo. Iraci. Não é Iraci, isso. Não é só agradecer, não. É arregaçar a manga e ser exatamente esse cristão com Cristo. Maravilha. Porque, conforme Emmanuel falou, nós passamos várias reencarnações sendo cristãos sem Cristo. Né? Tanto é que fizemos guerra em nome de Deus, em nome de Jesus. Éramos cristãos sem Cristo. Né? Mais alguém gostaria de se colocar? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Inês, alguma coisa? Eu acho que o momento é esse, de nós ajudarmos, e como a colega falou, que esse vídeo também que me toca bastante, nós tirarmos esse lixo mental que nós estamos impregnados ainda, né? E quando você parte para a ação, aí você vai para executar o que Jesus falou. Aí sim, aí você vai provar, através dos seus exemplos, que você é o cristão, quando você coloca a mãos à obra, né? Seja na palavra, seja no exemplo, seja através mesmo do sofrimento, da dor que todos nós temos, né? Mas temos que ter essa esperança que nós não estamos à deriva, que o Cristo está conosco o tempo todo, e que chegou o momento de nós, como você falou mesmo, a outra falou, arregaçar a manga, nós, dentro de casa, fora de casa, seja no momento do Zap, do Face, eu não tenho Face, não tenho essas coisas, mas Instagram, você sempre passar uma mensagem edificante, de modo que fique alguma coisa guardado, a pessoa, independente da religião, ela guarde aquilo no coração, como Isaías falava tanto, e Daniel também. Eu também. Tudo bem? Mais alguém? Ana Brito, Ideína, alguém mais quer falar? Se ninguém fala, eu falo. Fala, Eloá. Ai, olha, é uma coisa assim, a gente vê, a gente pensa, né? A gente raciocina, amor com simplicidade, né? Ele lembra de Jesus, né? Sem ostentação, né? Amor, puro amor. E nós temos, assim, que fazer um esforço, né? Eu vejo hoje, os dias de hoje, esse ano que nós estamos passando, todos os nossos irmãos estão passando, todo o planeta. E aí eu vejo que é tão fácil, né? Você ser útil a
até eu sempre falo isso, um sorriso, um cumprimento, um bom dia, tão simples, que eu, por exemplo, sempre de manhã eu caminho, né? Eu e o marido, eu sozinha, como dá. Todo dia a gente caminha. E nessa hora é a hora do contato, né? A única hora que realmente está encontrando pessoas, eu estou encontrando as pessoas, é nesse momento. Gente, e aí eu começo, né? Eu comecei esperando, tipo assim, há anos, né, que a gente caminha, mas agora, eu falo desse ano. E aí eu fiquei no começo, eu conheço fulano, aí eu cumprimentava, tá? E aí passava as pessoas que eu não conhecia e ficava aquele vazio. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu até já falei isso, eu vou começar a cumprimentar essas pessoas. Eu quero isso, eu preciso disso, eu quero passar um pouquinho de alegria e sentir. E aí eu comecei, não é que dá certo, gente. Incrível, pessoas que tu nunca vê na vida. Chega do outro dia, tu começa a cumprimentar e as pessoas não respondem, passa um tempo, eles já estão como se fossem vizinhos, como se fosse, sabe? Então isso aí dá uma alegria, tu vê, né? Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. E outra coisa que eu fico triste ultimamente, eu vou precisar mudar, porque, por exemplo, os meninos que ficam na esquina sempre ficaram, né? Aqui também sempre ficam. E aí eu digo, meu Deus, eu tenho que botar uma notinha pequena e vou abrir o vidro, às vezes em quando eu faço isso. Me dá primeiro medo, eu digo, não vou ter medo. Sinto aquela confiança, né? E aí eu, para dar, não é nada, às vezes eles olham para você e dizem que estão com fome, entendeu? E isso acontece todo o tempo. Eu digo, poxa, a gente faz tanta coisa grande e não pode fazer uma pequena, por quê, né? Entendeu? Então, procurar exatamente fazer as coisas pequenas ao teu alcance. Se não dá ainda para fazer as grandes, vamos começar por aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar, tarará, e vamos que vamos, entendeu? E vamos mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes, né? Eu acho que isso aí que nós estamos precisando também, né? Ajudar nós mesmos com essas pequenas alegrias. Não precisa, se ainda não dá para dar um passo grande, vamos dar um passo pequeno, que já está fazendo a diferença. É isso, gente. Um texto maravilhoso. Eu realmente estou assim emocionada com tudo que foi lido, né, do nosso mestre. Bem, então vamos terminar. Aninha, quer falar alguma coisa? Não. Não, Rosângela, foi ótimo o estudo, como todo mundo falou. Um aprendizado muito grande, né? Falando do perdão e do nosso compromisso que nós temos com Cristo, né? Que nós possamos abrir mesmo vamos dizer, essa lacuna, né? E possamos colocar a mão às obras, né? Como ele falou para Pedro, né? Vem comigo, vamos à terra. Eu achei assim maravilhoso esse exemplo que você deu, entendeu? Porque não tinha ele ficar ali Só e muita adorando, né? gente, não é? Então vamos ao trabalho, vamos trabalhar. Convidou, vamos trabalhar. E ele foi, né? Que bom, eu achei maravilhoso. Uma boa Então, noite para todos nós. boa noite, querida. Velhinha Eckhart, faz a nossa prece, querida, de agradecimento. Se quiser falar alguma coisa antes, tá? Só agradecer mesmo pelo estudo, né? A parte de nos sobrecarregarmos foi bem interessante, vai dar uma sessão de uma reflexão para uma terapia, né? Por que a gente se sobrecarrega tanto? Queria agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por esse encontro semanal que nos traz tanta reflexão, tanta paz, né? Eu acho que está todo mundo sentindo uma paz, uma tranquilidade. E essa paz, com certeza, vem do conforto, de sabermos que temos um amigo, né? Nosso anjo guardião, de sabermos que temos Jesus por nós,
para nos aliviar. E que sabemos também que temos esse grupo com quem podemos contar também, não só para nos aliviarmos das nossas tensões e pesos, mas também para nos fortalecer. Então, agradeço pela oportunidade, por essa casa, né, de Jesus, Francisco e de tantas outras que eu não tenho nome agora, mas que realmente é uma casa só. É a casa do Pai, é a nossa escola. Uma ótima noite para todos nós e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus.